A gente descobriu que no mundo existem pessoas ruins, mano. Pessoas ruins, tá? E tem gente que trabalha todo dia tentando achar as marcas que não são registradas pra te dar um CREO. Adivinha o que aconteceu? Depois de ele ter feito tudo isso aí, 3 fachadas, nomes, papeizinho, aqueles negocinhos nas paredes e tal. E sabe o que ele fez? Ele tomou um ferro de 80 conto. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Zamboni e estamos aqui hoje gravando mais uma edição do nosso podcast Momento Criativo. E hoje temos a felicidade de ter um grande amigo, Luan Amaral, que vai estar aí contando um pouquinho da sua história e falando um pouquinho sobre o mercado criativo e como que ele usa a criatividade para o segmento da barbearia. E aí, Luan, bom dia. Bom dia. Obrigado pelo carinho, né, pelo convite. Acho que a primeira vez que eu participei de um podcast, assim, eu tava literalmente, né, todo borrado, né? Porque eu tava com receio de falar ou conversar com as pessoas, e hoje a gente conseguiu entender que o segredo para nesse negócio ser legal é conversar com os amigos, né? Funciona muito bem. E é uma conversação, e isso faz a gente ficar mais tranquilo, poder trazer informações úteis, né, para o pessoal que tá vendo. Então, obrigado pelo convite, mano, e gostaria de saber o que eu posso ajudar hoje as pessoas, né, que estão vendo esse podcast aqui. Me conta um pouquinho, Paulo. Legal, então, eu acho que primeiramente eu quero me apresentar também para alguns telespectadores que ainda não me conhecem. Meu nome é Paulo Zamboni, eu trabalho com propriedade intelectual há 12 anos, né, e sou formado em comunicação social, então eu flutuo muito pelo mercado criativo, né, temos parceria com muitas agências de propaganda, estúdios criativos, designers, e é muito legal a gente trazer, o foco desse podcast é falar um pouquinho de como que a criatividade ela está inserida no empreendedorismo, nas empresas e nas atividades. E o motivo de trazer hoje para você bater esse papo com nós, Luan, é para a gente te conhecer, entender um pouquinho de como que você conseguiu trazer criatividade e ser uma referência nacional no segmento de barbearia, que, se a gente for analisar, é algo muito certinho, né? E você conseguiu inovar num segmento, e acredito que esse seja um dos principais motivos que te fizeram você ser uma referência nacional nesse segmento, né? Tá. Então seria isso, essa é a ideia, né? Perfeito, vamos lá, vamos por etapas, né? Porque eu acho que é uma linha de crescimento. Eu acho bacana, de repente, você contar para nós, em poucas palavras, quem é o Luan Amaral na fila do pão. Tá, ok, vamos lá. Eu sou um cara gaúcho, Palmeiras das Missões, ex-atleta profissional de futebol. Joguei futebol uns 4 anos da minha vida como profissional, uns outros 4 na categoria de base. Joguei por clubes de A, Série B. Passei algumas situações bem legais, algumas não tão legais. Sou empreendedor desde sempre, do meu jeito. Esse dia eu estava conversando com um amigo próximo. Meu primeiro negócio foi uma oficina de bicicleta com 10 anos, onde eu entendi que eu sabia centrar aro de bicicleta, uma coisa muito comum no interior, né? Porque bicicleta e tal. Eu fazia dinheiro daquele jeito, eu consegui entender que eu resolvi meu problema, convidei os amigos do lado, já chamei um, chamei outro. Eu já tinha um tino na minha cabeça que eu achei que dava para fazer dinheiro, eu achava legal que eu podia comprar as coisas com o meu dinheiro sem precisar pedir para meus pais. Quando eu comecei a jogar futebol, é uma profissão muito legal, o sonho de todo profissional, né? Toda criança, no caso, se tornar profissional. Foi muito divertido por um tempo, passei várias situações legais, não tão legais, morei cedo desde sempre. E a barbearia, cortar cabelo, nunca foi sonho, assim, né? A barbearia salvou minha vida, né? Eu sempre digo que a barbearia salvou minha vida. Por quê? O Luan é um cara de 7ª série de formação técnica. Eu tive uma discussão com a professora Sônia na 7ª série, foi bem legal, né? Ela bem assim, Luan, você só dorme nas aulas, você não faz nada, você é um problema pra turma, sabia? Você não vai ser ninguém na vida. Eu falei, professora, eu lembro bem assim, eu parei, eu falei, professora, posso fazer uma pergunta? Quanto que a senhora ganha? Ela, Luan, é um salário do professor comum, né? Eu trabalho bastante e tal, é em torno de 3.200, eu acho que na época, né? Aí eu falei, professora, se é pra estudar, pra ganhar o que tu ganha, eu vou embora. Aí eu peguei minha mochila e saí da sala. Eu nunca mais botei meus pés na escola. Eu já tinha muita certeza, cara, porque eu não era comum, assim, eu sempre tive um problema nos lugares que eu tava, porque eu gostava de criar movimento. Eu tenho, não sei se é um problema psicológico, eu não sei, eu gosto de criar movimento. Se eu ver que isso aqui tá muito calmo, daqui a pouco eu vou achar alguma coisa pra fazer, cara, eu encher o saco de alguém, e eu sou assim, cara. E aí o que acontece? Quando tu não tem um guia, tu só faz besteira. Então a barbearia, ela se apresentou como um trabalho normal, minha mãe cortava cabelo, achei interessante a ideia, assim.
Mas nada assim, meu Deus, que incrível, quer cortar um cabelo. Não tem nada de incrível, na verdade. Tu só diminui o cabelo das pessoas e dá um formato pra... Mas o que tornou incrível foi a resposta das pessoas. Por exemplo, quando o cara olha assim, tô me sentindo bem, cara. Que legal que ficou, né? Eu sempre tive esse problema aqui e tu resolveu. Então tava na resolução que eu causava com o corte de cabelo, não tanto com o corte ou a barba. A gente tem a mania de diminuir o que a gente faz, né? Então, quando a barbearia se apresentou assim, você achar legal, e eles me pagavam por aquilo, cara. E é diferente de você trabalhar com, por exemplo, uma mecânica. Você não fica feliz quando você vai lá e deu problema nisso, naquilo, toca isso, toca aquilo. Era 500, deu 2 contos. Nossa, mano, que coisa ruim. A barbearia não, o cara paga contente em te pagar e fala, vou deixar agendado o próximo já. Então, essa venda de uma coisa que é gostosa pro cara pagar, sabe, é prazeroso, não é uma coisa difícil. É tipo o cara que vende seguro de vida pra mim. Mas o cara que vende seguro de vida é guerreiro, mano, porque... Imagina que ele tem que vender um negócio pensando que, se tu morrer, daí tu vai ter... Pra mim é muito difícil pensar no ato de fazer isso. Barbearia não é assim, barbearia é mais legal, mano. Se você quer, eu sei que eu posso te ajudar. Se tu comprar um produto bom, teu cabelo vai ficar mais legal. Se tu comprar uma pomada boa, vai ficar cheiroso. É positivo pro cliente. E isso me influenciou. Então eu falei, esse é um negócio que eu gosto de fazer. E aí eu descobri, cara, que quando a gente joga futebol, eu tive um professor, o professor Paulo, um dia, tomara que ele veio isso aqui. Eu, inclusive, vou mandar esse podcast pra ele. Ele falava assim, segundo é o primeiro dos últimos. E aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Como assim segundo? Não, você vai aceitar ser um goleiro reserva, que eu era goleiro, você vai ser um goleiro reserva a vida inteira, cara. E você não precisa passar uma tranquinha no teu colega que é o titular pra você. Só tem que ser melhor que você era ontem. E aquilo realmente entalhou na minha cabeça. E a partir daquilo ali, tudo que eu fui fazer, qualquer coisa que eu fui fazer, se eu montasse um podcast aqui em Chapecó, eu ia trabalhar duro, mas duro, em cima do produto, da marca, do processo, das pessoas, da comunicação, para eles tornar o podcast referência, porque todo mundo viesse pedir ajuda para mim montar o seu podcast. Essa era a minha missão, em tudo que eu vou fazer. Então eu descobri que eu tenho que fazer menos coisas, senão eu vou infartar, né? Vai dar um tchutchu, né? O burnout que fala hoje, né? E aí... Na barbearia isso foi isso. Daí eu descobri que o caminho funciona assim. Um dia um cliente nosso... Eu escuto muito meus clientes. Eu tenho uma coisa hoje que é a coisa mais... Sabe qual que é a coisa mais... o ativo mais importante do mundo hoje? É a atenção. Eu tenho a atenção dos meus clientes durante 1 hora. Então, eu só sei me comunicar com eles. E um cliente falou assim, Lua, a escala é simples. Primeiro você está no negócio, se torna o melhor no negócio, depois se torna o melhor da time, da cidade, da região, do estado, do país. É assim que é o jogo. Fazendo essa escala, você vai se desenvolver um baita profissional. Eu falei, tá bom. Aí na barbearia que eu tava, no meu cargo me vestia melhor. Aí eu depois me tornei o cara que melhor cortava cabelo. Quando eu digo melhor, não é o que cortava melhor que o colega do lado, mas eu apresentava melhor o que eu fazia. Aí vem a ideia da mídia. Saber vender. Saber vender, né? Uma coisa boa, assim, sem ser vista. Daqui a pouco o Paulo conversando comigo aqui, um cara incrível. Se ele pegar o telefone, tiver que abrir pra gravar um stories, fazer um pitch de venda, ele dá uma travada, assim, sabe? Mas conversando comigo, ele me vende qualquer coisa, porque ele se encanta com o que ele tá vendendo. E aí essa é a diferença de uma coisa pra outra, entendeu? E eu entendi, cara, que eu tinha que me desenvolver com aquilo. E aí eu entendi qual que eram as etapas, qual que eram as habilidades que eu tinha que desenvolver. E a barbearia foi me dando isso aí. Aí eu me tornei referência dentro do time, eu comecei a puxar os movimentos de treinamento, buscar os cursos fora. E a empresa, a um certo ponto, ela me ajudou muito, assim. Ela pegou na minha mão, né? Mas até um certo ponto, ele não conseguia me controlar. E aí, quando você não consegue controlar uma criança, você amarra ela, você tranca ela, você proíbe ela. E o que acontece quando você proíbe uma criança? Ele diz assim, tu não vai sair mais de casa. O que ele faz? Ele pula a janela. Ou você, tu até pode sair, mas com controle, tu até pode fazer, mas com controle, por que não fazer? E tentar trabalhar isso diariamente, para que até a pessoa entender que aquilo é positivo para ela. Quando alguém me proibiu, aí eu falei, então a partir de agora eu não estou mais aqui, eu já vou pro próximo passo. Eu continuei. Na pandemia foi a grande virada de chave, porque eu entendi que a internet era um caminho, né? Era um caminho para mim conseguir mostrar o que eu sabia fazer, porque eu sabia fazer uma coisa muito positiva. Em 5, 6 meses eu estava com a agenda lotada. Tem barbeiros que tem 15 anos de profissão, não tem. Então, inclusive, tem pessoas que vão passar a vida inteira e não vão ter. Porque eles tentam fazer tudo a todo tempo. Eu entendi que eu tinha um tipo de público que queria ser atendido por tal tipo de forma, eu ia fazer aquilo. E aí eu comecei. Aí veio a virada de chave, que foi o quê? O ponto, eu acho que uma coisa que eu falo muito, Paulo, vou tomar um cafezinho aqui. Eu falo muito para um amigo meu, tá?
Eu acho que todas as pessoas no mundo, o sucesso não é pra todo mundo, tá? Sucesso profissional. Que tem outros tipos de sucesso. Por exemplo, eu acho que um sucesso eu trabalhar perto da minha esposa e do meu filho. Pra mim, um grande sucesso. Perto de quem eu gosto. Cara, é muito bom esse trabalho com quem você gosta. Você evita muito problema. Nossa, é muito bom, cara. Tu consegue conversar com a pessoa, entendeu? Ele tá do teu lado. Mas financeiro, prosperidade, tem vários fatores aí que não é todo mundo que vai ter, não, mano. Infelizmente, cara. Não funciona assim a roda, entendeu? Se todo mundo fosse empresário, quem quer trabalhar? Quem quer fazer operacional? É assim que é o jogo. Então eu entendi uma coisa. Pra você mudar a chave, cara, você tem que fazer uma coisa tão incrível, que isso vai desbloquear dentro da tua cabeça um movimento, uma ação tão louca, que a partir daquilo ali, depois que você consegue realizar esse feito, tudo se torna fácil. Entendeu? Tudo se torna fácil. Eu fiz isso em 2020, 2019, 20 ali. E eu fiz isso de forma intuitiva. Inclusive, eu agradeço muito o dono da empresa que eu trabalhava, porque ele fez que eu fizesse isso. Só que ele fez da forma correta pra mim, mas da forma errada pra ele, porque aquilo tirou do pé dele. Mas pra mim foi o que me motivou. Talvez se ele tivesse batido nas costas, eu não tava aqui. Então, quando eu realizei um feito tão incrível assim, as pessoas, caraca, mano, você tá 40 milhões de views todo dia, o que aconteceu? Como é que você tá fazendo isso e tal? Porque uns meses atrás eu era o blogueiro, eu era o bobo da internet, eu era o que gravava os videozinhos, entendeu? Eu era esse cara. E aí as pessoas julgavam, brincavam. E quanto mais próximo, mais brincadeira, mais julgamento. E eles não sabiam que você estava se preparando para o próximo passo. Não. E eu acho que nem eu sabia, sinceramente. Mas eu achava legal porque tava dando movimento. Senão eu já tinha agenda cheia, já tava tudo certo. Qual que era a missão? A missão era mostrar pros outros que dá pra fazer também. Eu não queria nada em troca, só queria mostrar. Só isso. E eu acho que eu não sou um cara que tem muito conhecimento bíblico, mas eu sei que tem uma passagem que fala sobre o que a mão esquerda faz, a esquerda não pode. Tem uma coisa assim, né? Ou algo de tu fazer uma coisa pelo bem só porque tu pode e não porque tu espera. Eu sempre fiz isso, de forma lua, assim, não que eu estudei um princípio, que é o correto. Não, só fazia. Até que um dia eu conversei com o pastor, que é nosso cliente, e me comentou sobre isso, né? Ele acha que isso foi um grande precursor da minha carreira porque eu fiz isso dessa forma. Sim, que às vezes eu acho que a ignorância é uma dádiva, né? Se tu não saber uma coisa, fazer ela ou não, é muito positivo, porque você não fica se culpando. E aí, nesse período, Paulo, nesse período de adaptação e dessa loucura toda, mano, e aí o pessoal começou a ver coisas positivas acontecendo. Aí começou a vir eventos, venda de curso. O pessoal começou a achar que a empresa que eu trabalhava era minha, pelo tamanho de respaldo que eu tava tendo. E aí eu comecei a achar da hora aquilo, né? Porque, porque eu tava trabalhando. A tua imagem era muito maior do que a empresa que você trabalhava. Isso não era verdade, porque todo mundo sabia que eu era um colaborador. Sim. Mas as pessoas começaram a buscar a empresa através do nome Lu Amaral. E eu acho que ali teve a primeira desconduta de liderança. Por exemplo, quando você é eleito um líder, tá? Vamos ver, somos 4 pessoas que tem um líder. E ele é o líder. E se ele é o líder, mas as pessoas não veem mais ele como líder, elas vêm pedir pra você, entendeu? As coisas. Ele já não, e aí ele vai se incomodar porque ele é o líder, mano. Aí a questão é, quem é que elegeu o líder? Foi o dono do negócio todo que elegeu o líder ou foi o time? Porque quem escolhe pra mim o líder é o time. E foi aí que nasceu a tua marca. Isso. A tua marca como influencer, como profissional, sim. Eu acho que foi aí que você iniciou ela, né? Sim. E aí eu comecei eu tudo de forma intuitiva. Eu nunca tive naquela época, daqui a pouco, se eu tivesse conhecido alguém que pudesse me guiar, ia ser muito mais rápido o acesso a tudo, assim. Porque na época era eu testando, mano. Eu não tenho problema de testar e errar, cara. Eu sempre falo que cara, ninguém tá nem aí pra mim, cara. O mundo é muito grande, mano. Quando você vai pra São Paulo, você vai viajar, ninguém tá nem aí pra ti, cara. Ninguém literalmente não tá nem aí pra você. Eu nunca fui, vamos dizer assim, elogio ou crítica não tem nenhum poder sobre mim, cara. Porque isso não muda nada na minha percepção, na minha ótica. Porque eu acredito no que eu tô fazendo, cara. E isso pra mim é certeza. Então,
Se gordo, magro, roupa feia, roupa isso, roupa aquilo, uma coisa. Mano, o que nossos pais ensinam? Cara, não é feio você não ter as coisas, é feio você ser relaxado, né? O cara que é do interior, a mãe sempre falava, não é feio não ter um tênis de luxo, mas ele tem que estar limpo. É isso a regra pra vida. E eu sempre levei isso em consideração. Eu não tô nem aí, cara. Eu poderia ter muita coisa, né? Eu poderia ter um relógio de luxo, eu podia ter usar ouro, essas coisas, que é uma coisa muito comum hoje na internet, né? É muito vendível isso, é muito instagramável, né? Mas eu não sou assim, esse problema não é uma coisa que me afeta, assim. Já me afetou, né? Já me afetou quando eu queria aparecer o que eu sou hoje, me afetava esse tipo de coisa. Hoje não me afeta mais. Então, esse foi a grande virada de chave, foi quando eu entendi quando eu destravei. Eu fiz uma coisa incrível, mano. E essa coisa incrível fez com que eu posso fazer o que eu quiser. E a opinião dos outros não importa. Não tô dizendo que um elogio não é positivo, e nenhuma crítica não é. Só é de quem vem isso, entendeu a questão? Legal. Quem tá em cima tenta te puxar, porque ele sabe que é legal. Ele já viu o caminho que tá criando, ele já criou, ele já passou aquele caminho, ele quer te puxar, né? E quem tá embaixo, mano, normalmente tá vendo aquele movimento que acontecer, cara, ou ele não faz nada e fica cochichando ao teu redor, né? Sabe aquela pessoa que cochicha e fica te olhando? Se ela estivesse falando bem, ela ia te dar um elogio lá, mano. Não ia ficar fazendo cochicho. Ou ela tenta dar uma forma de puxar teu tapete. É assim que funciona. Então, por isso que eu sempre falo, cara, elogio, porque assim, se o cara tá tentando te puxar, é porque tu vai ter algum benefício pra ele. Eu sempre falo pro nosso time, eu tô puxando você, porque você me dá benefício. Eu não vou dizer que não, é porque eu sou um cara do bem, que eu quero ver tu bem. Não, você vai ajudar a empresa. Eu puxo você, tu ajuda a empresa e tu se ajuda. Isso tu ajuda a tua família, isso é uma bola positiva, né? Vai funcionando, vai cada vez, daí daqui a pouco tu traz um filho, tu traz um primo pra trabalhar com a gente e vai crescendo um negócio legal, assim. E é porque eu tenho intenção totalmente, o cara tem que trabalhar, porque ele produz para a empresa, ele produz para ele produz para mim, e nós vamos se ajudando. Porque o pessoal se mente muito hoje, né? Não, que eu gosto de fazer o bem, eu gosto só de fazer as coisas. Não, mano, a gente tem interesse. E falar isso não é um problema, né? Antigamente não, né? Tinha vamos dizer assim, mais polida essa fala. Sim. Hoje não. Legal. Então, assim surgiu o Luan. Dentro desse contexto e dentro dessa ideia de trabalho, assim, eu achei legal fazer, mano. Não tinha um pensamento, todo mundo fala muito. Eu planejei minha carreira, mano, não planejei nada. E foi muito curto esse espaço de tempo. Se a gente for analisar, você falou aí de 2019, 2020, nós estamos em 2025, então foi um período aí em torno de 5 anos, mais ou menos. Sim. Né? E você teve um crescimento assim fantástico, se você for analisar, que hoje tem empresas que levam 10 anos, 15 anos para se evoluir, pelo sucesso que você tem hoje e por você ser uma referência nacional, eu vejo que isso foi muito rápido, né? Você podia contar para nós mais detalhadamente, de forma mais sucinta, como é que foi essa escalada aí até hoje, de 2019, 2020 até hoje, assim, como que você evoluiu isso? Tá, ok, vamos lá. Eu entendi que ter pessoas que possam te ajudar acelera o processo. Tá, ter o Paulo lá que pode me antecipar, por exemplo, assim, uma coisa que eu sempre ouvia: Luan, antes de você, se você vai criar a marca, o que você tem que fazer antes de criar a marca? Registrar ela, para ver se ela tem possibilidade de registrar. Na minha cabeça isso não era importante. Fazer uma boa pesquisa. Não era importante. Inclusive eu fui na minha cabeça, vou na internet lá, pesquiso lá. E aí, onde é que tu acabou me dando um aconselhamento aquele dia lá, tu falou, Luan, não era por esse caminho aqui e tal. Se eu tivesse o Paulo todo atrás, eu tinha evitado alguns problemas e onde eu tinha botado fora. E eu tinha alguém para perguntar quando eu tinha dúvida, né? Então, tem coisas que... E eu entendi naquela época que essas pessoas eram importantes pra gente e tal. Aí eu falei, cara, é o seguinte, como é que vende? Na internet. Aí eu falei, quero vender um negócio que eu quero mostrar, né? Mas não é assim que vende, mano. Onde eu conversei com um cliente meu, eu lembrei desse fato, que é o quê? Primeira coisa, mano, você tem que fazer um vínculo com a pessoa do outro lado. E o que ela tá precisando, mano? Não é o que você quer vender. Eu entendi isso, cara. E aí foi o ponto de chave. Eu falei, cara, eles querem comprar corte de cabelo na tesoura. Então vamos tornar um especialista em quê? Em afro? Não vou. Corte na tesoura. Eu não gosto, eu não tô preocupado que você gosta, mano. Você fica, mano, quem fala o que quer é criança. Daí você fala o que quer mesmo. Senão, mano. Eu falei, não, vou fazer. Se isso vai mudar a minha vida e vai ajudar essas pessoas. Eu falo em ajudar os outros, né? Então ajudar os outros é servir os outros. Então o que eu sirvo? Eu vou ensinar ele. Primeiro eu vou aprender essa habilidade,
né? Vou repetir até cair os quinos de pente nos cabelos. Aí eu vou me tornar excelente nisso. Aí eu vou criar um processo para isso. Eu vou pedir ajuda para alguém que ajuda a criar o processo, porque a minha cabeça ela é bagunçada. E aí eu vou montar um processo, aí eu vou identificar esse processo, eu vou registrar esse processo, vou dar um nome para esse processo, vou criar uma marca para esse processo e vou vender esse processo. De uma forma mais acessível, porque a internet torna isso acessível. Uma das histórias mais incríveis para mim de aluno, cara, foi um cara de Manaus, que ele era meu aluno, tipo, de online mesmo, ficava todo dia vendo os vídeos e tal, me pedia muita pergunta inteligente, assim, Luan, se eu pegar uma mecha assim, tu acha que o cabelo vai ficar muito, não sei o quê. O cara preocupado mesmo com aprender. Aí um dia ele falou, Luan, eu quero comprar teu curso, posso pagar em 8 vezes no cartão? Eu falei, mano, é baratinho, né? Tipo, era R$89, né? Acho que era um valor assim. Daí ele bem assim, eu falei, pode, mano, pode sim. Posso pagar em 2 cartão? Eu falei, o cara que vai pagar 89, parcelado pra caramba, em 2 cartão, não ganha muito, mano. Eu falei, mas qual que é a tua realidade? E ele me mandou, cara, eu compro fiado no mercado e eu não tenho cartão de crédito. Eu pedi pro dono do mercado emprestar o cartão dele, porque eu tenho um cartão que só tem um pouco crédito. E aí ele vai me emprestar outra metade do cartão dele para mim poder pagar o teu curso, que eu quero aumentar em torno de R$1 a R$2 o corte de cabelo aqui na nossa região. E aí assim eu consigo melhorar um pouco. Cara, olha só o trâmite para comprar um curso. Falei, mano, é por esse motivo que eu fazia o que eu fazia. E eu não dei o curso pra ele, cara. Porque se esse cara faz esse esforço pra fazer um investimento em ensino, esse cara é o cara que vai estudar aquele curso, literalmente, vai entender a forma de comunicação e vai realizar. E ele valoriza esses R$80, né? Ele valoriza demais. A cada centavos. E aí eu entendi que a missão era aquela, cara. E a partir disso, eu trabalhei durante 5, 6 anos do mesmo tipo de vídeo, mesma estilização, mesmo tipo de conteúdo em todas as redes sociais. E eu descobri que chegou um momento que eu cresci ali dentro do negócio, que eu já tinha os seus 80 mil seguidores no Instagram, 500 inscritos no YouTube, eu tinha um TikTok com 100 mil views, 100 mil pessoas, já era um número legal. E eu tava na empresa que eu trabalhava antes, e aí o que acontece? Cara, você vai seguir o líder, né? É assim que funciona, segue o líder, né? O líder tava aqui, cara, e ele sempre prometia que nós podíamos chegar até aqui. Eu já tava aqui, cara. E eu falei, e agora? Porque eu sou o cara, mas você tem que me dar uma tarefa, mano. Se eu ficar aqui sem fazer nada por muito tempo, eu vou começar a ficar nervoso. Eu não consigo controlar, cara. Não é o que eu queira ficar assim. E aí ele, me prometeu um monte de coisa. Eu já tinha uma meta. Aí o que aconteceu? Eu comecei a me desenvolver. Então, vou aprender isso, vou aprender aquilo, vou aprender gestão, vou aprender administração, vou aprender. Aí, um tempo depois, não vai rolar. Inclusive, eu tenho que baixar a tua comissão, porque eu falei, puta merda. Aí me ficou muito ruim, mano. Nunca faço isso na vida, assim, nunca baixo comissão de ninguém. A não ser que tenha uma justificativa muito louvável, assim, sabe? Uma coisa que o cara se abraça em você. Aí ele me perdeu. A partir dali, eu falei, mano, a partir de agora é eu por eu. E aí, mano, o negócio eu botei pressão. Aí eu trabalhava 13 horas por dia, eu gravava 4 a 5 horas por dia, eu publicava 5, 6 vídeos no feed por dia, eu fazia 20 stories, eu fazia vídeo pro YouTube todo dia, cara, tu não tem noção o que eu fiz durante 6 meses. Aí o Luan saiu de 100 e poucos mil seguidores em todas as redes para 1 milhão e pouco. Aí era 90 milhões de views, 30 milhões de views, e aí o negócio ficou frenético. Aí era evento, festa, workshop, e aí o bagulho ficou louco. Eu falei, cara, agora eu vou mudar a minha trajetória sozinho, mano, porque se eu não tenho, o meu líder fala que é até aqui, e assim que a primeira oportunidade que tiver, eu vou pro próximo passo. Eu preciso de um próximo passo, E tudo ao mesmo tempo, cara. E aí, eu só fiz isso porque eu tinha minha esposa que segurava a barra, mano, tá? Porque eu tinha um filho, já tinha... Porque se tu tem família, se tu tava sozinho é uma coisa, mas eu tinha alguém. Se eu tivesse ganhado todo o dinheiro que eu ganhei, solteiro, eu já tinha feito bosta. O casamento salvou minha vida, né? Então, e ela segurou a barra, né? Mesmo às vezes até meio contra a vontade, assim. Eu falei, cara, eu sou assim, eu me tornei isso. Então, eu falei, tem 3 tipos de marido. Tem o bananão, tem o estereótipo, o cara que tudo que a mulher manda faz. E esse cara, se precisar contar com ele, você não vai conseguir. Pode ter certeza, mano. Esse é o cara que vai ligar pro pai, tô com a minha mulher que não tá legal, o que eu faço? Esse é o bananão. Tem o cara, o extremo, que é o cara, o cara assim, arrogante, machista, tipo, bota a mulher no lugar dela, né? É esse tipo de cara, e tem eu, mano. Eu sou o cara, eu não sou muito sentimental, não sou muito amoroso, não sou esse cara, mano. Mas eu sou o cara, quando as coisas ficam ruins, pode ligar pra mim que eu te ajudo a resolver, qualquer problema. Né? Ela sabe, pode contar comigo em qualquer hora,
Só que às vezes e como ela é minha esposa, ou meu filho, as pessoas estão próximas de mim, às vezes eu falo coisas que eles não querem. E naquela época eu já entendi que eu estava me tornando essa pessoa. E isso no mundo hoje é muito importante. Precisa de gente assim, cara. Ontem eu falei com um colega meu sobre trabalho. Eu pedi para ele produzir um material e ele não fez. E ele estava com muito tempo. E ontem pela manhã eu falei, e aí, finalizou? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Não sei o que, tal. Eu falei, beleza. Eu falei, não, para mim não tem problema, né? Para a empresa é muito bom as pessoas que não... Também tu tá feliz e tu não tá tirando transtorno. Eu falei, tua vida deve estar muito boa já. Se você não quer poder aproveitar o tempo útil que você tem aqui para trabalhar mais, deve estar em paz contigo. E que bom que tu tá em paz. Aí ele ficou refletindo, como assim? Não, mano, eu sabia que um vídeo na internet mudou a minha vida, mano. Você tá aqui por causa de um vídeo. E você tem essa possibilidade de fazer isso também e tu não quer? Então tua vida tá boa. A minha não tava, por isso que eu fiz. Daí ele olhou assim, não é assim não. Eu acho que eu só sou desorganizado lá. Eu falei, então faz, mano. Né? Esse é o Lua. Eu não preciso ser grosso com ele pra falar isso, como o cara do estereótipo, o último lá. Mas eu posso ser incisivo, mexer num ponto dele que, cara, tua vida tá muito boa. Já não anda a pé. Falei, então trabalha mais, cria um boleto, mano. Se motiva, motivação, boleto. Faz um boletinho bom, trabalha duro, cara, você paga ele, você constrói as coisas, melhora a tua família. Eu entendi isso, cara, e a partir dali eu violentamente pra internet me unindo com pessoas boas, o tempo todo. Essa foi a forma que o Lua cresceu, assim. A internet, ela é hoje a maior ferramenta. Legal. Fala para nós um pouquinho desse prêmio que você ganhou, né? Prêmio Nacional aí de Corte de Cabelo, acho que foi agora em 2024. Sim, 2023 e 2024. Legal. Quem são as pessoas hoje que você segue? Quais são as referências hoje para ti no mercado? Vamos lá. Vamos entender o mercado de barbearia, então. Tá? Aí para quem é... Barbearias, se você abrir o chat GPT, você vai conseguir essa informação. Hoje ele é uma nossa ferramenta. De 10 a 30 mil barbearias pequenas. O cara sozinho, 2, 3 cadeiras. De 30, faturamento bruto. O ticket é baixo, tipo, o cabelo é 25, 50. Depende, não é pra fazer 30 mil cortando cabelo, não é fácil, tá? Não é um negócio, um número bom, assim. Não é tipo um produto, porque tem o tempo ele é escasso. Barberias muito boas, elas trabalham de 30 a 60 mil. Barbearia bacana, assim, uma barbearia bonita, 4, 5 cadeiras, bem ajeitadinha, música, café. Barbearia já de alto padrão, de 60 a 80. Região interiorana, 100 mil, depende se tem um cara muito bom trabalhando na parte de frente. Por ano? Por mês. Por mês faturamento. Tipo, trabalhando duro, né? A nossa barbearia eu já consegui produzir ela da arrancada já com 40, 50, 60, ela faturava 100 em 4 cadeiras. Isso é muito incomum. Tem barbearias grandes da nossa região aqui, as maiores aqui, faturava isso aí com 8. Porque eu entendi uma logística, eu trabalho muito bem com a mídia. Eu faço a mídia trabalhar a nosso favor. Eu faço mídia trabalhar ao nosso favor. Sem precisar desmerecer, falar besteira, ser idiota, fazer danças ridículas Por que acontece? Eu sempre me entendi como eu influencio, mano. Hoje nós temos mais de 1 milhão de pessoas. As pessoas se influenciam pelo que eu falo, pelo que eu faço. Eu acho que tu não precisa depravar ouvindo música ruim. Eu não acho que tu não precisa se depravar mostrando um estereótipo da tua pessoa ruim. Eu acho que não precisa... a vulgaridade do mundo de hoje não é uma coisa positiva. Eu não acredito nisso. Esse é o Lua. E isso é claro, e as pessoas que vão ver, já sabem que eu sou assim. Entende? Eu sou muito claro com essa informação e já fui muitas vezes quase cancelado por a forma que eu me comunico e falo. É porque eu não acredito nisso, cara. E o mundo hoje tá cheio de gente morna. Não fala. Isso não, eu não sei o que. Eu não tenho problema com isso. Tem sim, cara. Preconceito existe na agenda que não tem gente. Então... E eu entendi, cara, existem pessoas que eu tenho que acompanhar, que pensam parecido. Eu preciso analisar as pessoas, ver essas trajetórias. No nosso meio, hoje existe, por exemplo, o seu Elias, né? Que é o dono desse evento aqui que a gente vai participar agora. O Elias ficou o maior barbeiro do mundo, mano. O cara tem um ecossistema de negócios incrível. E ele mudou a vida de muitos milhões de pessoas no nosso segmento. E ele tá sempre à frente do mercado, mano. E ele é o cara que... sabe que eu gosto de gente que não precisa mais do dinheiro. Porque a partir disso ele faz porque ele gosta. Ele faz porque é ele, é a personalidade dele. E gente assim é muito bom de estar perto, porque esses caras te levam pra cima. Ele não tem motivo pra dar um conselho nenhum. Ele só te dá um conselho. Um dia ele olhou assim: Lua, tu tem que só se deslocar. Tá bom, ele só falou isso, eu desloquei. Eu nem fiquei perguntando por quê, só fiz. Lua, não para de cortar cabelo. Não para de cortar cabelo. Não vou parar então.
Porque é um caminho que acontece. Sabe por quê? Porque todo mundo tá falando de gestão de barbearia. Continua cortando os cabelos. Chega um momento que ninguém vai cortar cabelo, tu vai cortar cabelo, tu vai ver o que vai acontecer. Beleza. Então eu entendi isso. E nada mais importante que você homenagear o trabalho que você faz com premiações. Que isso eu acho que é uma homenagem pro trabalho que você faz. E no Brasil existe uma que é uma das mais referentes, que é a Beleza Experience. Eu acho que o pessoal da região de Chapecó nem faz ideia do que é isso, porque não é o segmento. Então, vamos dizer que existe Copa do Mundo, tá? Mas antes para ir para a Copa do Mundo você tem que ganhar a Sul-Americana. Não, Sul-Americana, a Copa América, né? Aí tu para ir para lá, né? Enfim, esses times são como os barbeiros principais do mundo lá. E tem na América Latina inteira e acontece em São Paulo, uma vez por ano. E tinham, acho que foram 8 mil fotos enviadas, foi aprovado 4 mil e poucas, e foi indo. E eu fiquei entre as 10 no primeiro ano. Fomos para São Paulo, acontece dentro dos estudos na rede de televisão lá. E aí acontece ao vivo, foi a Sabrina Sato que fez a apresentação. E eu ganhei a minha primeira premiação, por voto popular. Porque eu tenho um grande número de seguidores, eu tenho vários fatores que me posicionaram muito bem. Mas aquilo não me encheu, cara, porque... Não é o pessoal que tá lá, os caras que votam, mano. Os principais, os caras da Fashion Week, os caras que mexem com moda, o cabeleireiro muito famoso, os caras de um alto nível de relevância no mercado, cara, entendeu? E eu não ganhei no júri técnico, caí no júri técnico com outro cabelo lá. Eu falei, cara, não é assim que eu jogo, mano. Eu não quero ganhar por mídia, eu quero ganhar porque o cara viu que eu sou o melhor tecnicamente, eu aprendi o trabalho tecnicamente. Essa é a minha... Aí eu falei, não, isso foi em que ano? Foi 2023. 2023, legal. E aí, 2024, ano passado, eu falei, cara, eu vou competir esse ano, mas eu vou preparar um cabelo aqui pra criar uma disruptura artística, né? E aí, foi um cabelo bem legal. Se vocês quiserem, tá fixado no meu Instagram lá. Você pode entrar lá e olhar. E eu produzi um cabelo misturando um corte um corte clássico de 1950, que é o Pompadour do Elvis, todo mundo vai lembrar aquele topete lindo, com uma texturização atual. E ainda por cima eu fiz uma mecha branca no meio da cabeça da mulher, assim, que era uma menina, né, que tinha um cabelo legal e tal. E aí, mas era um cabelo corte masculino, mas ela era uma modelo, né? E aí fiz as fotos, eu produzi as fotos, produzi o cabelo, 4 horas de trabalho em cima. E aí mandamos lá. E aí dentro do evento já chegou um e-mail, olha, você vai ser desaprovado porque ela é uma mulher e tal. E o corte é masculino. Eu falei, não é vocês que falam sobre não ter preconceito, caramba. O cabelo é masculino. Estão falando que porque a mulher não pode. Aí veio um outro e-mail, a gente vamos avaliar. Porque eu ia... Cara, assim, ó, se tu me dá a regra do jogo e eu respeitar a regra, tu vai ter um problema se você descumprir. Eu faço uma muvuca, conheço o principal nome do mercado brasileiro. Eu vou fazer o teu evento ficar quebrado, mano. Porque tu tá não cumprindo a regra. E aí eles aceitaram e tal. Aí teve 9.9 a pontuação, né? Então foi muito grande. E conseguimos ganhar a premiação. Foi bem legal, tinha 4 mil pessoas lá. Foi a Fernanda Lima que fez a entrega do premiação. Foi ao vivo, passou ao vivo naquele canal fechado de televisão. Então, tipo, pra nós assim, é muito gratificante. E foi no meu segmento essa é a maior premiação que existe, tecnicamente falando, né? Que é uma apresentação. Tu tem que fazer, tem um antes e depois, tem algumas regras que tem que seguir. Se a foto tiver edição, eles tem não sei como é que funciona, a galera que sabe, né? Tu passa no scannerzinho lá e dá uma limpada na imagem. Daí se tiver alguma coisa, algum ajuste, alguma coisa que você fez, ele vai... Porque tem o vídeo da produção e tem os... para não ter goró, né? Bacana. Esse mercado, se a gente for analisar o mercado hoje de barbearia como um todo, a gente vê que ele aumentou, ele evoluiu muito nos últimos anos. Há um tempo atrás, a maioria das barbearias nem sequer tinha um nome, o pessoal usava o nome da pessoa física. Hoje, evoluiu muito, né? Eu vejo que as barbearias, elas estão se profissionalizando. Isso é uma coisa muito bacana. Isso eu vejo que tem muito a esse trabalho que pessoas como você fazem, né? Que acabam puxando um mercado e mostrando que dá para se diferenciar e fazer algo criativo desse mercado e não ser o feijão com arroz, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais para nós do que você acha que você hoje está conseguindo trazer de referência, algumas coisas que você de repente traz de tendências, tá. O que as pessoas elas agregam em relação ao que você divulga hoje, né? Tá, vamos lá. Acho que uma das coisas que a gente tem que começar a romper é entender que negócio é negócio, mano, diferente do que você está fazendo. Barbearia é um negócio.
Tu fala, barbearia é estilo de vida, é lifestyle. Talvez um cara que vive mais artisticamente falando, mas é um negócio, mano. Meu negócio desenvolveu quando eu comecei a estudar outras áreas. Pra envolver na barbearia. Quando eu comecei a participar de algumas mesas que eu não tinha nada a ver com o meu segmento. Eu fui falar sobre moda, eu fui num evento sobre moda lá com os caras lá, umas mulheres estranhas, uns cabelos estranhos, as pessoas estranhas, que eu entendi que é criatividade, mano. Não foi cortando o cabelo, foi ouvindo pessoas que não tem nada a ver com o meu segmento. Aí eles falando assim, por exemplo, você sabia que tudo que tenha um certo equilíbrio, não sei o que, gera isso no cabelo, na barba, na roupa? Eu fiquei, mas pior que é real, né, cara? Eu nunca olhei por essa ótica, dentro e fora do caminho. Então se eu criar cabelos assim, usando esse tipo de coisa, usando essa roupa, esse tipo de luz, esse tipo de ambiente, eu criei esse formato. Ótimo. E comecei a ser produtivo e criativo dessa forma. Quando eu vi empresários, meus clientes, tendo várias empresas diferentes dentro do mesmo, no segmento externo, por exemplo, tem o cara aqui, o Paulo tem um negócio aqui, Paulo tem um negócio aqui, Paulo tem um negócio aqui. Mano, eu não sou esse cara, eu gosto de ter tudo a mesma coisa. Eu vivo barbearia, mano. No final das contas, eu corto o cabelo e faço a barba das pessoas. Então, tudo que for nesse ecossistema eu vou desenvolver. Só que a minha missão é desenvolver cada vez o melhor possível. Até ter condições melhores de fazer melhor ainda. Mas o que é possível no momento, cara. Mas se eu vou ter, tipo assim, um podcast. Vamos criar um podcast lá na empresa. Mano, eu vou gravar com a câmera do meu telefone. Meu primeiro vídeo do YouTube foi um iPhone 7 emprestado do caixa da empresa, com um microfone normal, aqueles de pretinho que a gente comprava no camelô por 5, 6 reais. Fui na Eletrônica Moroni, comprei um fio de 2 metros preto, cortei ele, passei fita isolante, emendei, botei na ponta do telefone, puxei aqui, botei em cima de uma máquina de cortar cabelo e gravei meu primeiro vídeo pro YouTube. Eu não tinha dinheiro, eu tinha o que fazer, eu tinha que produzir, eu entendi que eu tinha que dar um jeito. E isso foi o que começou mano, eu posso fazer o que eu quiser, cara. É o MVP. Legal. E aí começou a destravar pra tudo que eu fazia. Aí ser criativo, fazer evento, ensinar os outros, produzir, criar. Era gostoso fazer, mano, porque eu gostava de fazer. Cara, e se você não gosta de fazer o que você tá fazendo, para. Eu acho que a vida é muito curta pra você fazer uma coisa que você não gosta. Pelo que eu entendi, você entendeu que você tem a atenção do consumidor naquele tempo que ele está ali contigo, e se você oferecer mais serviços para ele que estiver relacionado ao que você entrega para ele, que é a beleza, você acabou destravando algumas coisas, né? Então eu vejo que hoje você tem todo um plano de crescimento baseado em produtos que você vai lançar também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais para onde que vai agora o Luan Amaral e a Barbearia Origem em relação a todo esse projeto que você construiu, que você começou, e aonde que você vai chegar? Tu tem uma ideia do que você precisa ainda? Eu tenho. Primeiro eu tenho que me unir com pessoas que fizeram coisas que eu quero fazer. Primeiro ponto. Ter boas empresas que me cerquem para me dar suporte. Porque eu não sou capaz de fazer nada sozinho. Mas eu sou o cara que tem as ideias. E se eu chegar a externar a ideia, ela vai acontecer. É assim que eu penso, mentalizo. Pode ser que ela mude a rota, mas ela vai acontecer. Então hoje eu entendi que eu vou participar agora, só para antes, dia 25, 26 e 27 de agosto, no maior conferência de barbeiros da América Latina, que é do Grupo Elias, que é do Barber Day, que é um evento onde o conference que reúne as principais referências do segmento e fora do segmento. Esse ano vão ter palestrantes como Nicolas Ferreira, Paulo Marçal, montar um evento. E é importante dizer que esse evento, você não compra uma cadeira para estar lá. Eles são pessoas escolhidas a dedo, né? Isso, exatamente. São quantas pessoas que estão fazendo parte desse projeto? Vamos lá. Hoje o Barber Day é um projeto criado pelo Elias e assim, um projeto incrível, porque o dinheiro, nenhum dinheiro é virado para eles, mano. Eles já estão financeiramente em paz. Esse dinheiro é totalmente feito um trabalho incrível na África, que o evento faz. Mano, é uma coisa incrível. Então, todos os palestrantes que vão também não cobram cachê. É muito legal, assim. É um movimento criado no ramo do setor da barbearia. E esse ano o Elias convidou os principais 30 nomes do país, se não me engano são 30 pessoas que estavam lá, para fazer parte disso. Para levar seus públicos dentro daquele evento. Para que aumente
eu não posso falar como que é direcionado a grana, porque é uma coisa que não faço bem sem olhar quem, né? Perfeito. Mas é um negócio muito incrível. E a gente estando lá, eu também me sentindo lisonjeado, né? Dele ver a gente como referência num país que tem... Cara, nós estamos cogitando 260 milhões de pessoas, assim, dentro do teu segmento se tornar um dos 30 principais, né? Da missão inicial lá na frente, se tornar o melhor da barbearia, região, estado, país. Tá acontecendo, é muito legal. E como é que eu posso explicar? Esse evento acontece para que a gente consiga levar o nosso público lá para ver qual que é a realidade do negócio, aprender a se desenvolver, aprender... Cara, ele faz um encontro de casais lá com os barbeiros, suas esposas, para alinhar a vida familiar dos caras, mano. Que legal. Isso é um negócio incrível, mano. Esse tempo atrás você comentou comigo que você, na verdade, faz pouco tempo que você tem contato com o Elias. E na verdade, e você ficou sabendo que ele era teu fã também, que ele te seguia. Sim, cara. Né? Sim, então, sim, conta pra nós um pouquinho dessa história que eu acho muito legal, porque ele também é uma referência desse segmento, né? A gente fala muito coisa boa da gente, né? Mas a gente esquece que falar que a gente também não é pessoa do mal. Tem uma parte da gente que é mal, né? E o Luan, por muito tempo, por estar na corrida, assim, eu sempre olhei de forma arrogante para algumas pessoas que chegaram lá. Porque não ter acesso a alguém que chegou naquele lugar, assim, olhar para ele, tu olha com um olhar de competidor, né? E aí acaba que isso torna teu ego mais inflado, a tua arrogância, a tua vaidade, e esse é um lado que todo ser humano tem. Quem não falar que tem é o que mais tem. Tá? Aí eu não sou assim, ele é o pior, mano. E eu se olhava que não tinha. Aí eu falei, cara, eu vi que chegou um momento que não me desenvolvia mais, cara. Não fazia mais nada. Isso começou a me deixar ruim, assim. Aí eu falei, quer saber, mano? Eu vou ver quem faz o que eu faço, o que eles fazem. Vou ir lá estudar com eles. Pagar pra aprender o que eles fazem. Aí mas tu vai fazer o que lá? Você podia estar lá ensinando essas pessoas. Não podia, não. Vocês estão fazendo o que eu quero fazer, estão fazendo. Como é que eu vou ensinar ele? Tem lógica isso. Vou lá, eu fui lá, tive contato. Quando eu cheguei lá, aí eu vi que o Elias ficou olhando assim, né? Os alunos que estão vindo aqui e tal. E quando ele entrou assim, tipo, eles cumprimentam todo mundo, mano, na chegada. E aí ele olhou assim, ô Luan, seja muito bem-vindo aqui. Eu falei, opa, o cara me conhece. Que bom te ver aqui com a gente, cara, seja muito bem-vindo, espero que você sinta bem e tal. Aí eu fiquei assim, mano, me quebrou as pernas. Sabe aquele negócio que aqui, ó, parece um galo cinza aqui, ó. Aí o cara se despe pra te cumprimentar e te conhece, aí você meio, que idiota que eu tô sendo, mano. Já começa ali, mano. Aí quando ele me cumprimentou, todos os barbeiros que estavam lá me conheciam. Eu lembrava de mim, mas nenhum deles veio me cumprimentar, né? E naquele momento, ele olhou assim pra mim, falou, mano, que bom, espero que a gente possa ajudar você. E aí foi, cara, e as aulas, eu não atrapalhei as aulas dos meninos. Eu sempre fui respeitoso, mano, tá? Na época que eu era um problema na escola, eu nunca invadi o espaço do professor, nunca fui mal educado, nunca fui um brigão. Mas se pisasse nos meus cascos, eu sempre tinha a língua afiada, entendeu? Eu tinha a língua afiada, mano. O que eu falei pro professor não foi desrespeitoso, mas foi afrontoso, né? Eu fui afrontoso, falei, se eu quero pra ganhar o que tu ganha, eu não quero estudar. Então foi afrontoso. É um caminho que você precisa seguir. Eu falei, não é um caminho que eu preciso seguir. Meu pai ganha 10 mil por mês, ele colhe numa lavoura, meu pai tem segunda série. Tem outras formas que dá pra se dar bem na vida. Então eu a liga era afiada, mas você não me pisa nos meus cascos. E quando ele não pisou, ele foi gentil, ele serviu o cara. Aí eu falou, eu quero que tu faça. Daí eu fiz a pergunta, que eu fui lá pra fazer uma pergunta, né? Fiz a pergunta, ele me respondeu. Realinhou meus pensamentos, aí eu fiz todos os cursos, mano. Aí eu levei minha esposa pra dentro. Aí ela entendeu o conceito, daí ela comprou a ideia. Aí nós criamos um negócio maior. E aí a partir disso eu entendi, cara, ele já seguiu o caminho que eu quero seguir. Então eu preciso estar perto dele e dos colaboradores dele que também me dão suporte. Legal. Tá. Muito bacana. Que história, né? Muito legal. E o que a gente está agora correndo já para os minutos finais aí do nosso podcast. Eu queria que você deixasse
para os teus seguidores, os barbeiros do Brasil inteiro aí que te seguem e tal, algo relacionado à importância de proteger a sua marca, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que você, como que você vê hoje um profissional, né? Você falou bastante sobre isso, que é muito importante ter bons profissionais ao teu lado, porque isso vai fazer toda a diferença na tua trajetória e no teu sucesso. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, da importância que você dá hoje para questões técnicas, como a questão da marca, né? Tá, ok, vamos lá. Uma coisa que a gente vem aprendendo muito, né? Inclusive no início do podcast, que teve mais um aconselhamento, é que nós somos uma marca. Nosso nome, nosso negócio, nossos produtos, tudo é uma marca. E quando você não faz algo importante para ela, também não faz algo importante para você. Algo importante é você ter ela como sua. E tem que ter alguém que faça isso, cara. A gente tem hoje um acesso muito grande ao negócio digital, mano. Eu tenho alguns problemas com isso e eu trabalho com isso. Eu gosto de negociar com pessoas, mano. Tá? Então, quando eu fui registrar a minha marca, eu negociei com pessoa. Aí depois, quando começou a ser delegada, lá no final, cara, não ficou legal o atendimento. Então, quando a gente começa a fazer parcerias, criar um negócio, mano, eu tenho certeza que de cada 1000 que estão vendo agora, que vão ver esse vídeo aqui, mais da metade não registrou a marca. Eu tenho certeza disso, mas vocês não sabem como é fácil tu ter alguém que te ajude, entendeu? Eu vou pedir pros meninos deixar aqui o contato do pessoal que fez a minha aqui embaixo aqui. O Paulo que tá me dando suporte, tudo certinho, tá? A gente vai registrar alguns novos documentos e tudo mais. E eu sei que você precisa, mano, tá? Isso aqui eu vou deixar, depois eu vou fazer inclusive lá no story do Instagram como é importante isso. Mas tu sabe que o pessoal não entende isso aí, mano? Sabia que o pessoal não entende que tu precisa registrar tua marca? Eu imagino que no mundo de hoje, a primeira aula de empreendedorismo que eu tive, a primeira coisa que o cara falava era: tenha uma marca e tenha registro da marca. Acabou. Próxima aula. Então, nada é mais importante que não só você saber que ela é tua, o mundo saber que é tua, o teu negócio. Então, a forma de fazer isso é registrando, mano. Não tem você quer algo profissional, algo bonito, se você não começa pelo certo, né? Eu acho que essa é a melhor forma, que é você tendo pessoas que dêem um suporte para fazer isso. E eu tenho as minhas, então se você precisar, eu te recomendo as minhas também. Eu acho que no mundo que nós vivemos hoje, a coisa mais importante tá tudo regularizado, para você dormir em paz. E eu já descobri algumas histórias que não foram muito legais de quem não fez isso, Paulo. Legal, isso é muito legal. Eu queria dizer que a gente vive num mundo onde que muitos empresários desistem. Hoje é tão difícil você empreender e se destacar no mercado fazendo a coisa certa. Imagina você dando margem para o azar. A gente sabe que o Brasil não é para amadores. O Brasil hoje tem muita gente que gosta de se aproveitar das situações e tirar vantagem um do outro. Então, se você é um bom profissional, você faz um trabalho bacana, cara, registra a tua marca, garante o teu negócio, porque é isso aí que vai te projetar no futuro. E hoje a gente sabe que a marca hoje é um dos principais ativos de uma empresa. Justo. Né? A gente sabe que você investiu lá R$1 milhão na tua barbearia, mas eu tenho certeza que hoje a tua marca, Luan Amaral, Origem, é isso que faz o teu negócio. É aí que está o segredo de tudo isso, né? Porque a marca ela tem esse poder de transmitir todas as características, tudo do teu negócio, tudo de você está na marca, né? Justo. E vou contar uma história aqui. Essa aqui vai pra corte, depois capricha lá que vai ficar boa, tá? Um dos meus alunos criou 3 barbearias. E as barbearias ficaram fortes na região, ele é meu mentorado. E eu ensino muito sobre tráfego pago, ensino muito sobre criação de anúncio. E ele criou 3 barbearias na região, muito bonitas, marca bonita. Seguiu meu conselho, tirou aqueles caveira e barba e navalha da marca, botou só um nome bonitinho, Barber Paul bonitinho ali, encaixado com a marca, ficou linda a marca. E na primeira aula nossa aqui da mentoria, eu falei, mano, a gente tem que analisar algumas linhas de nome, tem no NPI bonitinho. Ele falou, tem tudo liberado e tal. A gente descobriu que no mundo existem pessoas ruins, mano. Pessoas ruins, tá? E tem gente que trabalha todo dia tentando achar as marcas que não são registradas para te dar um CREO. Adivinha o que aconteceu? Depois de ele ter feito tudo isso aí, 3 fachadas, nomes, papeizinho, aqueles negocinhos nas paredes e tal. E sabe o que ele fez? Ele tomou um ferro de 80 conto.
O cara foi lá, registrou a marca, esperou, saiu o registro da marca. Entrou com ação com o advogado, pediu não sei quantos mil, uma loucura. O cara fez o cálculo de quanto que dava pra quebrar, pra trocar as placas, pra fazer tudo, pra chegar no mínimo aceitável pra pegar o registro da marca. Ele gastou, acho que, eu não lembro quanto é que era pra registrar lá na época, eu só lembro que ele me contou essa história, acho que era, sei lá, 3, 4 mil reais. Ele gastou isso, investiu isso, né? Investiu isso pra não... O outro cara e arrancou 80 do cara. Olha o ferro, mano. Só por ser pato. E eu avisei ele, falei, David, registra tua marca, mano. A marca ficou bonita, cara. Barbearia Ossa era o nome. Linda, mas a marca ficou bonita, mano. E a Ossa, o cara, alguém tá trabalhando pra te lascar, mano. Tem alguém. Aí se você bobear, ele vai te lascar. E devia de ser alguém que conhecia o negócio. E viu que o negócio cresceu, ele foi ver se tinha sido registrado. Não tinha, ele foi lá, pegou e registrou. Na maldade. Eu não sei se é possível, se ele fez alguma coisa errada. Eu só sei que ele fez. E aí um dia o David falou, eu vou ter que cortar, não vou te atrasar aqui. Então, mas por que aconteceu alguma coisa? O barbeiro não tá rendendo, mano. Cara, então eu vou te contar. Ele me contou, né? Eu tomei um ferro de 80 mil com barbearia por não registrar a marca. Mas isso foi uma lição para ele, né? Foi uma lição para ele, mano. E a gente sabe que tem muitos empreendedores. Existe isso aí, que... cara, mesmo assim? Tem. Gente trabalhando pelo mal, assim, existe mesmo, cara? Tem, muito. E muitas vezes até o pessoal tem que ficar ligado que às vezes até um funcionário que sai, um sócio, um concorrente, sabe? Eles acabam fazendo esse tipo de coisa. Eu trabalho com propriedade intelectual há 12 anos e é muito comum pessoas virem me procurar dizendo, olha, eu quero registrar a marca do meu concorrente. Sabe? Eu quero registrar essa marca aqui. E aí sério? depois você vai entender que essa marca ele não usava, mas ele registrou para dar uma proteção jurídica para ele e para tirar um concorrente do mercado. Então tem muito disso, né? Olha mais pro lado e pra frente. Exatamente. Que loucura. Inclusive, se tu conseguir botar no corte, você vai fazer o corte depois. Tomei um ferro de 80 mil com barbearia para não registrar a marca. No início do vídeo é mais importante que o que eu falei, tá? Porque isso é uma chamada. Eu fiz isso já intencional para usar como chamada, né? Aí você pode botar lá no... É como um vídeo de 2 minutos, pelo que eu falei da história, de que aquilo é real, lendo meus Deus. Você bota aquele início lá no vídeo, tá? Tomei um ferro de 80 mil porque não sei o que, não registrei a marca. Aí depois a história. Que tá, legal, pode fazer. Bacana, boa dica. Então é isso. Muito obrigado, Luan, compartilhar um pouco da tua experiência, para a gente entender um pouquinho de como que você conseguiu trazer essa criatividade, trazer algo e inovar num segmento que até então era muito, muito limitado. E a gente vê que hoje é muito aberto e tem muita coisa para crescer. Espero te convidar aí daqui a um tempo para que você venha contar um pouco mais das tuas histórias aí e falar um pouquinho mais aí sobre os produtos que você está lançando, que eu sei que você tem muita coisa para lançar também, e pedir para o pessoal seguir nas redes sociais. Muito obrigado, Luan. Eu vou te deixar agora para você dar um tchau para a galera aí também. Perfeito. E fazer uma conclusão aí de tudo que a gente conversou, né? Tá, ok, vamos só. Você tem que ter sucinto. Primeiro, eu vou falar o caminho que eu segui e aí você pega como fórmula do sucesso, vamos dizer assim. Vamos dizer, a fórmula de crescimento. Escolha o que você é muito bom. Muito bom. E se você não é bom em nada, aprenda a fazer alguma coisa muito bem feita. Muito bem feita e bonita. Você tem que gravar isso aí todo dia. Durante uns 3 a 4 anos. É tipo uma faculdade. Você vai produzir 2 materiais por dia do que tu é muito bom. Modela os principais caras do teu mercado. Olha quem tu olha como referência. Analisa isso com carinho. Sem arrogância. Trabalha 2 vídeos por dia modelando o que os caras fazem com o teu melhor. Procura estudar fora do nicho, como produtores de vídeo, com educadores que falam sobre fonética. Procura pessoas externas mesmo. Isso vai fazer ampliar teu campo de visão. Trabalho com YouTube, TikTok, Quai, todas as redes digitais possíveis. Se tu estourar numa delas, o resto acontece. Usa a ferramenta no telefone. Isso aqui é uma ferramenta, tá? Isso aqui é uma ferramenta. Ou você se torna um cara que tu pode monetizar o que todo mundo vê, ou ser um consumidor. E o consumidor normalmente ele tem visto de dedo, ele fica o dia inteiro rodando a tela. Não faça isso. Ou seja, use como ferramenta. Eu usei e mudou a minha carreira, né? Então, faça isso durante uns 3, 4 anos, todo dia, mesmo que fique muito ruim. Vai ficar muito ruim, o início é muito ruim, ninguém fala bem no início. Tu pode ter certeza que daqui a 3, 4 anos quem está sentado aqui é você. Legal. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Luan.
Obrigado eu. E seguimos até o próximo. Tá. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.